Olá a todos, canal Verdade Plana, uma ótima boa tarde. Veio aqui com um complemento, a continuação, né, do último documentário falando sobre o Natal paganizado, né, o paganismo natalino, né. E eu venho aqui, amigos, com um complemento para mostrar para vocês que realmente as pessoas estão enganadas. As pessoas ficam comemorando, ficam desejando um Feliz Natal, né, ficam achando que é afronta. Tem pessoas que acham que é afronta, as pessoas estarem bebendo, se divertindo, farrando. Não é afronta, amigos, é puro paganismo. Eles estão agindo, para ser bem franco e usar bem no pé da letra, eles estão partilhando desse paganismo, né? É uma festa carnal, é como a Saturnália lá em Roma, né? Eles estão literalmente, eles estão doutrinando a doutrinação, né? Então aqui eu venho com um complemento para mostrar para vocês aqui o resto da história de Nimrod, Semiramis e Tammuz, né? Que como a Igreja Católica aí fala sobre a família, né? A família eleita, a família sagrada, né? Isso é pai e filho, é mãe, pai e filho, né? Maria, José e o menino Jesus lá, né? O Cristo deles, né? Então aqui, vou ler para vocês aqui, para vocês entenderem bem, né? Essa aqui é a foto ilustrativa de Nimrod. Aqui, amigos, ó, depois disso aqui eu vou trazer o complemento falando sobre a questão da árvore, né? Mas essa aqui é a parte 2. Vamos lá. A Bíblia conta que um dos filhos de Noé, aquele que riu de sua nudez, né? Cã, após ser amaldiçoado pelo seu pai, né? Por ter zombado de sua nudez, quando Noé estava embriagado, teve filhos. Um deles chamava-se Cuxi. Ele, por sua vez, tomou por mulher Semiramis, que com ele teve um filho chamado Nimrod. Olha só, prestem atenção. O filho de Cã, né, Cuxi, casou com Semiramis. Casou-se com Semiramis. Que ele teve um filho chamado Nimrod com ela, que ficou conhecido como o primeiro homem poderoso da terra. Foi o construtor da Torre de Babel, né? E da cidade de Babel e da torre, né? Conhecida como a Torre de Babel. E em respaldo de que a humanidade jamais seria novamente tragada pelo dilúvio. Pretendia reunir a humanidade em um só lugar, em desobediência à ordem divina, né, do Criador, de crescer, multiplicar e ser fecundos, né? Gênesis 1:28. Amigos, para vocês verem, o cara que ele já começou a nós sabemos aí o que foi que aconteceu com a Babilônia e o que aconteceu com a Torre de Babel, né? Ainda aqui para complementar, Nimrod era adorado como Deus Sol, tomou como esposa sua própria mãe, Semiramis, tornando-a rainha do céu. Uma vez que ele era considerado o rei do céu, devido à altura da torre por ele ter construída, né? Semiramis passou a ser cultuada como a deusa Lua, né? Artemis, né? Artemis, como mostrei no outro vídeo aí, o vídeo anterior, Artemis, Mulher Maravilha, a mulher da Colômbia, a mulher da balança, a mulher das cédulas do real, né? E olha só, ele foi morto pelo seu tio avô, né? Sem, filho de Noé, irmão de Cã, que o esquartejou e separou seus pedaços, dando fim à sua maldade e irreverência. Olha só, ele foi morto, esquartejado. As partes dele foi esquartejado, para vocês verem. E aí, será que o cara não era ruim? Não estou falando aqui de Sem, não. O irmão de Cã, não. Não estou falando do teu avô dele, não. Estou falando do Nimrod. Será que o cara não era ruim para ter sido esquartejado? Olha só, após Nimrod ter sido morto, sua mãe esposa Semiramis juntou todas as partes do seu corpo, menos o seu órgão reprodutor. Porque que não pode ser encontrado. Ela não encontrou o órgão genital dele, para vocês verem. Olha só. Então Semiramis disse ao povo da Babilônia que Nimrod não estava morto, mas havia voltado ao seu lugar de origem. Disse também que ele se faria presente na terra sob a forma de uma chama, a chama da liberdade, entre aspas aqui, né? Entre parênteses. Semiramis se achou grávida. Olha só, Semiramis engravidou, mas como o seu filho marido estava morto, para esconder o adultério, disse que engravidou do espírito dele. Vocês estão vendo como é o paganismo, a descendência aqui, a heresia.
as práticas sexuais aqui, como era nesse tempo já. Vocês estão vendo? Ela engravidou, ela traiu o próprio filho, marido, né? Adulterou, e ela já estava grávida naquele tempo antes dele morrer. Aí nasceu o filho, ela estava grávida, engravidou e disse que o espírito era engravidou do espírito do próprio Nimrod. O filho que ela deu à luz foi chamado de Tamuz, que como seu suposto pai se tornou caçador, foi morto por um porco selvagem. Olha só, como se seu suposto pai, né? O pai dele lá, né? o verdadeiro, ele era caçador, né? Ele foi morto por porcos selvagens. Seu sangue caiu no tronco de uma árvore verde, e esse tronco de árvore cresceu milagrosamente durante a noite. A suposta árvore então se tornou sagrada devido ao sangue de Tamuz. Ela proclamou um período de quarentena, dias de tristeza em cada ano. Durante esse tempo, nenhuma carne poderia ser ingerida. Vocês estão vendo? Essa árvore que vocês acham, foi um quê? Vocês acham que não foi um pinheiro? Uma árvore verde. Foi em cima da árvore verde. Para quem conhece a história, eu vou mostrar aqui a história para vocês completa sobre a questão da árvore, o mito e o paganismo da questão das árvores serem postas dentro da casa da gente, sendo postas da casa das pessoas. Para quem bota, né? Eu não participo mais disso, né? Mas quem ainda participa, abram o olho, despertem. Olha aqui. Tamuz, né? Foi escrito em hebraico como sinal vertical da cruz e foi pronunciado como Tau. Assim, o sinal da cruz foi a letra inicial do deus hebraico, né? Do deus hebraico Tamuz. O Baco, ou então Nimrod, né? Babilônios tinham que fazer o sinal do T na frente dos seus corações. Quando eles adoravam o sinal da cruz, foi, portanto, usado como símbolo sagrado mágico para afastar o mal. Se eles eram o próprio mal, né, amigos? Aqui, ó. Tamuz também é adorado como Deus Sol, como descreveu a Bíblia em Ezequiel 8:12, e tido como reencarnação do pai Nimrod, de quem recebera espírito por legado. Então ficara Nimrod, Ok, olha só. Então foi Nimrod, Semíramis e Tamuz, a sagrada família, entre aspas, né? Vocês estão vendo, amigos? O que foi que Ezequiel 8:12 falou sobre essa questão? Povo, mas isso não tem na Bíblia. Amigos, na Bíblia não fala nada sobre o Natal. Na Bíblia não disse que o Natal, o nascimento do Messias foi 25 de dezembro, nem 24, nada a ver. Por que as pessoas ficam iludidas com essas questões sem nem pesquisar a Bíblia? Aí fica um cara lá, um líder fajuto, mequetrefe. Feliz Natal pra vocês. Feliz Natal. Eu tava num grupo hoje, amigos, inclusive antes de vir fazer esse vídeo, eu tinha entrado num grupo de conspirações, onde eu postava meus vídeos, aí um grupo no Telegram, onde o próprio dono do grupo lá, do canal, do grupo, né? Ele começou a desejar Feliz Natal. Eu disse, espera aí, meu irmão. O cara é desperto, o cara disse que é desperto, acabou escritor. Aí começou a gadaiada. Feliz Natal, que Deus abençoe. Nascimento do Cristo, que Jesus Cristo lhe abençoe. Feliz Natal. Meu, que hipocrisia, cara. Que falcatrua, que falácia, mais falaciar, mais mal falaciar. Pô, as pessoas não acordam, meu. Vamos ver o que Ezequiel 8:12 fala sobre essa questão? Vamos lá ver, né? Ok, amigos, eu tô aqui com a Bíblia, né? Ezequiel, né? Ezequiel aqui, o Ezequiel 8:12, né? Vai até o 16, ó. Tô aqui para mostrar para vocês, né? O Ezequiel 8:12 vai até o 16. Olha só aqui, ó. Olha o que disse aqui, referente lá a eles estarem fazendo de Tamuz ídolo e adoração, né? Então me disse, viste, filho do homem, o que os anciões da casa de Israel fazem nas trevas, cada um nas suas câmaras pintadas de imagens? Pois dizem, o Senhor não nos vê, o Senhor abandonou a terra. E disse-me ainda, tomarás a ver maiores abominações que estes fazem. Olha só. E levou-me à entrada da porta da casa do Senhor, que está lá do lado norte, né? E eis que estavam ali mulheres assentadas, chorando a Tamuz. E disse-me, vê isto, filho do homem, ainda tornarás a ver abominação maiores do que estas. E levou-me
olha aqui, ó, levou-me para o átrio, né? No interior da casa do Senhor, e eis que estavam à entrada do templo do Senhor, entre o pórtico e o altar, cerca de 25 homens de costas para o templo do Senhor, e com os rostos para o oriente, e eis que está virado para o oriente, adoravam o sol. Vocês estão vendo? Adoravam o Deus Sol, porque eles estavam dizendo, isso aqui, esse período aqui, essa historiazinha aqui, ó, de Ezequiel 8 até, do Ezequiel 8, 12 até o 16, é a parte que eles estavam fazendo de Tamuz, a adoração, e Tamuz também foi, Semiramis disse que ele é dito como o espírito de Nirod, e também se tornou Deus Sol. Por isso que os homens aqui estavam de costas do templo para o templo e de frente para o sol, o oriente, que adoravam o sol. Vocês estão vendo? E aqui ele viu que mulheres estavam sentadas chorando a Tamuz. Vou deixar esse versículo aqui da Bíblia para vocês também aí, para vocês entenderem, né? Agora eu vou ler para vocês aqui a questão das árvores. Vou mostrar para vocês que é paganismo puro. Paganismo puro. Vou mostrar para vocês aqui. Agora, depois disso, vocês ainda continuarem levando árvores para dentro da casa de vocês. Vocês não esqueçam os trilhos da cabeça de vocês. Vocês estão adorando o Criador, nem o Messias, não. Vocês estão adorando as seitas paganizadas, coisa satânica, maldita. Vou mostrar para vocês aqui, entendam de uma vez por todas. Não tem nada a ver, o Natal não pode ser atribuído com o nascimento do Messias, porque a Bíblia não diz que foi no dia 25 de dezembro, não. Mostra para vocês, vamos lá. Aqui, amigos, eu tô aqui, ó, a árvore de Natal, com essa história e o seu significado, né? Para vocês verem aqui que não tem referência nenhuma com que e os cristãos, o cristianismo que adotou essa cultura, esse paganismo, para que vocês botem dentro da casa de vocês. Vamos lá, ó. Aqui, ó, a árvore de Natal, com essa história e o significado. Todos os anos, em dezembro, as casas são decoradas com ela, mas você sabe o porquê? Vamos lá. Tá vendo aqui, ó, árvorezinha linda, um povo de bonita, né? Sempre relacionadas ao Natal, essas árvores já eram simbólicas muito antes do cristianismo. Vamos lá. Vamos ler aqui, ó. As árvores de Natal são um elemento presente na maioria das casas, né? Quando o mês de dezembro chega, a tradição é pendurar bolas, pisca-pisca e enfeitar a árvore o máximo possível com objetos decorativos. Mas o que isso tem a ver com o Natal? E de onde veio essa tradição? Vamos lá ver. Olha só aqui, ó. Isso aqui são tópicos, né? De acordo com a história, né? Com a history, antes mesmo do cristianismo, as árvores com folhas perenes, né? Como o pinheiro, eram valorizadas por continuarem verdes durante todo o ano, inclusive durante o inverno. Em alguns países as pessoas as levavam para casa na época mais fria do ano, pois acreditavam que ela poderia espantar bruxas, fantasmas, espíritos ruins e doenças. Sei, né? Significado da árvore de Natal. Vocês já puderam ver, né? Tem nada a ver com Natal, né? Não tem nada a ver com Natal. Pra que enfeitar a árvore? Para expulsar demônios, bruxas, fantasmas? Sei. Significado da árvore de Natal. Para celebrar o solstício de inverno, prestem atenção, que é o dia que marca o início da estação, alguns povos pagãos já faziam uso da planta verde, que podiam simbolizar diferentes conceitos dependendo das crenças de cada um. No hemisfério norte, de onde esses povos eram originários, né, o inverno se inicia no dia 25 de dezembro. Olha só, 25 de dezembro, amigos. Eles fazem isso aí porque essas árvores aí, elas suportam o inverno, né? Elas ficam verdes, pinheiros, plantas verdes, né? E eles levam lá para comemorar o solstício, o início do inverno. Olha o que os egípcios faziam, isso antes do cristianismo. Egípcios. Os antigos egípcios acreditavam no deus Ra, e o solstício era o período em que Ra começava a se recuperar de suas doenças. Para decorar as casas com plantas verdes simbolizava o triunfo da vida sobre a morte. Isso, os egípcios ou os romanos. Os primeiros romanos acreditavam no deus Saturno, o deus da agricultura. No solstício de inverno faziam uma festa chamada Saturnália. Já falei sobre essa Saturnália, né? Em homenagem ao deus, e decoravam as casas e templos com galhos verdes para celebrar essa época como um símbolo de que as plantações voltariam a ficar verdes e a dar seus frutos, né? Os druidas, vamos lá. Os druidas eram os sacerdotes dos antigos celtas,
pagãos também, né? Essa Escócia lá, é toda paganizada, né? E para eles, decorar os templos com galhos verdes era símbolo da vida eterna. É só paganismo, né? Só cultura pagã. Os vikings acreditavam em Balder, o deus sol, né? E as plantas perenes eram as plantas deles, né? Eram as plantas desses deuses, né? Olha aqui, ó. Portanto, a árvore de Natal teve origem na cultura pagã, mas foi sendo incorporada na tradição cristã ao longo do tempo. A história da árvore de Natal, como conhecemos hoje. Vamos lá. Olha só. Acredita-se que no século VIII, São Bonifácio, um bispo que fazia a cristianização de alguns povos, né, ao tentar acabar com essa tradição que era considerada pagã na Alemanha, cortou um pinheiro tido como sagrado. Como não conseguiu acabar com a crença em torno da árvore, teria então relacionado à árvore a crença cristã, associando o formato triangular do pinheiro com a Santíssima Trindade e a perenidade, né? Olha só, com a eternidade de Jesus. Vocês estão vendo? Foi tudo paganizado, meus. Eles tinham que introduzir isso aí para acabar com a coisa, tiveram que acrescentar e atribuir ela em outra. Então, olha só o que ele atribuiu. Ele atribuiu, né? Porque tem um formato triangular do pinheiro, né? Com a Santíssima Trindade e a perenidade, né? Com a eternidade de Jesus. Vocês estão vendo aqui? Jesus deles, né? A árvore de Natal, como conhecemos hoje, com adornos, teria aparecido no século XVI, né? Na Alemanha. Olha só. Essas coisas só vêm lá da Alemanha, Grécia, Egito, né? Escócia, que é o povo celta, já relacionado ao cristianismo. Ela já veio com os atributos do cristianismo. Aí, tipo assim, todos os lugares que eles estavam ensinando o cristianismo, eles tiveram que ensinar o Natal também, dizer para as pessoas e para os povos que o Natal é a comemoração do nascimento do Jesus Cristo deles lá, né? Os cristãos traziam essas árvores para dentro das suas casas e faziam estruturas com madeira e decoravam os galhos de pinheiros e frutos de verdade, com fruto de verdade, né? E para remeter à tradição antiga de pendurar frutas, né, que nos dias de hoje os pinheiros são decorados com bolas de plásticos. Olha só, para arremeter à tradição antiga de pendurar frutas nos dias de hoje, os pinheiros são decorados com bolas de plásticos. Vocês estão vendo? Aqui as árvores, né? Parece aqui o Vaticano, né? Realmente, a árvore de Natal no Vaticano. É o Vaticano aqui, né? Amigos, olha só. A crença é de que Martinho Lutero foi o precursor das árvores iluminadas. Ele estaria caminhando para a casa para uma casa à noite, né, de inverno, uma noite de inverno estrelada, quando notou que o brilho das estrelas refletia nos pinheiros e que fazia uma bela visão. Para tentar reproduzir a imagem para sua família, Lutero teria cortado um pinheiro, erguido no meio da sala de sua casa e prendido velas às pontas da árvore. Mais tarde, no século XIX, junto com a energia elétrica, veio a possibilidade de manter os pinheiros iluminados. Vocês estão vendo? Esses pinheiros já eram lá desde o tempo dos vikings, dos druidas, dos celtas, dos romanos, dos egípcios. Aí depois o padre Bonifácio lá foi introduzido na Alemanha, botando como desculpa o nascimento do Jesus Cristo deles, né? E agora Martinho Lutero também fez isso aqui, ó. Isso tudo sendo introduzido dentro do cristianismo, né? Vocês estão vendo porque os cristãos adoram e adornam isso? Apesar de já ser tradição na Alemanha, como eu falei, as árvores de Natal só se tornaram populares no continente americano a partir de 1846, quando a rainha Vitória da Inglaterra e o príncipe alemão Albert foram ilustrados, né, em volta de uma árvore de Natal. Como a rainha era muito popular e que o que acontecia na realeza se tornava moda fora dela, os Estados Unidos passaram a adotar essa tradição que até então era mal vista no país por ser considerada pagã. Até agora eu não encontrei nada dizendo que é simbolismo religioso, é simbolismo divino. Até agora só consegui encontrar aqui, dentro do contexto da árvore, que é considerada cultura pagã. Então, se é cultura pagã, por que é que os cristãos ficam adorando? Aí a pessoa vai questionar com os cristãos, não quero saber.
Eu não quero saber porque meu líder disse que isso é religioso, mas não está na Bíblia. Porque eles não falam na Bíblia? Porque eles são obrigados a falar isso aí, porque é tradição cristã. Eles já trouxeram esse paganismo, está introduzido, foi introduzido dentro do cristianismo, acabou, não tem como tirar mais. Ah, mas qual é o remédio para isso? Qual a solução? Não participa dessa porcaria, meu. Não participa desse paganismo. Como é que eu vou participar de uma coisa pagã, ficar trazendo maldição para dentro da casa da pessoa, pra dentro da sua casa, meu? Cara, acordem. Se foi considerado, se os próprios Estados Unidos demorou e viu isso aí como mal visto no país por ser considerado pagão, né? Por que eu vou celebrar essa porcaria, né? Pouco antes do século XX, o costume já era bastante difundido nos Estados Unidos. E a partir de então, a tradição chegou na América Latina e se espalhou, né, amigos? Por toda a América, né? Olha só aqui, ó. Atualmente nos Estados Unidos se mantém o hábito de usar árvores de verdade na decoração. A gente vê em filmes aí, né, eles fazendo, né? E 100 mil pessoas são empregadas pela indústria de árvores de Natal. Esses pinheiros levam de 6 a 8 anos para estarem prontos para o corte e depois de cortados vão para as lojas. Os estados da Califórnia, Oregon, Michigan, Washington, Wisconsin, né? Pensilvânia, Carolina do Norte são os que mais produzem essas árvores. Tradição cristã. Vamos lá ver, olha, tradição cristã, né? Aqui, ó. A estrela que vai no topo do pinheiro é um objeto que possui significado para os cristãos. Ele representa a estrela de Belém, que segundo a tradição teria sido o que revelou aos 3 reis magos, né, que o Jesus deles havia nascido e os levou a Belém. Agora vocês, tradição, amigos, não comparem, não confundam tradição com verdades, não, viu? Não confundam tradição com escrituras, não. Tradição é tradição. Tradição pagã é tradição pagã. Agora, o que tem dentro das escrituras, as escrituras é bem taxativa quando fala sobre essas questões paganizadas, né? Sobre culturas e tradições, doutrinação. Isso é tudo doutrina. É doutrina cristã, doutrina pagã. Eles acreditam, eles colocaram, o cristianismo colocou, porque eles acreditam que representa a estrela de Belém. Mas a Bíblia não diz que é nada em árvore de Natal, nem árvore de Natal. Pelo contrário, o que eu li para vocês aí em Ezequiel 8, 12 até o 16, fala tranquilamente aí o que foi que eles viram lá. O que foi que o Messias falou, o que Deus falou para eles, né? Que essas coisas eram tão poucas que iríamos ver mais para frente coisas piores do que aquilo ali que estava acontecendo. Montar um presépio em miniatura embaixo de árvore e pendurar os sinos que representam o anúncio do nascimento de Jesus também faz parte dos costumes cristãos. Tudo paganismo, né? Costumes, amigos. Costumes. Olha só, montar um presépio em miniatura embaixo de árvores e pendurar os sinos que representam o anúncio do nascimento de Jesus representa, amigos, algo representativo. Não quer dizer que é algo real, não. Uma coisa que representa uma coisa não quer dizer que aquela representação está dizendo que aquilo é realidade. Aquilo foi, aqui como diz, ó, que também faz parte dos costumes cristãos. Costumes. O ser humano tem uma mania feia de ter costume na vida e levar esses costumes como verdade. Aí vai passando de um para outro, para outro, aí vai assim, o mundo todo vai conduzido por esses costumes, né? Olha aqui, o hábito de colocar presença em torno do pinheiro também é relacionado com a história dos reis magos, que ao visitar Jesus, né, o representaram com ouro, incenso e mirra. Mas para vocês verem, esse aqui, como eu li no vídeo passado, eles não foram trocar presentes lá entre eles, nem com o rei, nem com o próprio Messias. Era um costume deles que eles tinham, é tanto que eles só chegaram lá, amigos, a Bíblia fala que eles só chegaram lá quando o Messias já tinha nascido. Se eu não me engano, 2, 3 dias, uma semana. Eu tenho que ver no vídeo aí anterior. Eles chegaram dias depois do nascimento. Eles não chegaram no dia, não. Porque eles se atrasaram. Eles passaram muito tempo querendo encontrar. Eles não chegaram no mesmo dia. Estavam muito longe. Aí essa questão, esse atributo dessa cultura, né? Dessa doutrinação paganizada. De que não, eles foram lá trocar presente. Vamos trocar presente igual os 3 reis magos fizeram, né?
Era cultura daquela época, amigos. Dar presente a reis, né? Aqueles ditavam como reis. E ali eles foram, sim, conduzidos pelo Criador até o Messias, porque eles reconheceram que o Messias, sim, era o rei dos reis, né? Era o rei dos judeus, né? O rei de Israel, né? Por isso que eles deixaram lá a mirra, o incenso e os ouros lá, né? Segundo a tradição, as aves e o presépio são desmontados no dia 6 de janeiro, em que é comemorado o Dia dos Reis, dia em que Jesus, recém-nascido, recebeu a visita dos 3 reis magos. Neste dia, são encerradas oficialmente as comemorações de Natal. Olha só, aqui mesmo está dizendo que eles chegaram lá no dia 6 de janeiro, só que não foi dia 6 de janeiro, né, amigos? Não foi no dia 6 de janeiro também. Isso aqui também é mais um paganismo, é mais uma tradição para sustentar do dia 24, para o Natal ser sustentado do dia 24 até o dia 6 de janeiro. Vocês estão entendendo aqui a temática deles? Que a Bíblia não fala em datas. A Bíblia não fala que o nascimento do Messias foi dia 25 ou 24, não foi em dezembro. Como é que foi em dezembro, amigos? O nascimento do Messias lá não foi no inverno, não. Que no período lá, naquela parte do hemisfério ali, no 25 de dezembro, é inverno. A Bíblia não fala que estava inverno. Pelo contrário, a Bíblia fala lá que realmente estava um período, se eu não me engano, era primavera. Não tem nada a ver com inverno, então não foi período de dezembro. Aonde é que as pessoas não abrem? As pessoas têm a Bíblia, as pessoas andam com a Bíblia embaixo do braço, mas deixam um líder ficar conduzindo elas, e por isso que é conduzido errado, né? É por isso que as igrejas, os templos de Pérez são chamados da Grande Babilônia, a grande confusão. É guia cego, guiando cego. Então vai permanecer assim sempre, né? Enquanto as pessoas estiverem lá. A árvore de Natal no Brasil. Vamos lá ver o que é que se diz aqui no Brasil. A árvore de Natal também faz parte das tradições de famílias brasileiras. No Brasil, atualmente, o pinheiro tradicional é substituído, na maioria dos lugares, por réplicas artificiais feitas de plástico, né? Né? Que são montadas e decoradas. Algodão é usado em alguns casos para representar a neve caindo na árvore, né? Os pinheiros artificiais ficam na sala das casas, onde presentes de Natal são postos embaixo, né? E ao redor da árvore no dia 24 de dezembro. Vocês estão vendo, amigos? Vocês estão vendo a papagaiada, o paganismo como é? A árvore de Natal, com o significado da árvore. Vocês viram o significado da árvore, qual é? Vocês estão vendo, amigos? Não tem nada a ver com o nascimento do Messias, né? Ele, até porque a Bíblia não cita que ele nasceu no dia 25. Então, assim, amigos, como eu falei, né? Como eu tô falando aqui pra vocês, se o negócio é paganismo puro, né? Do início ao fim, se as outras civilizações elas utilizaram essas árvores em adoração a deuses lá, a fertilidade, a questão do período frutífero, né, da região, e a alguns deuses, o próprio Estados Unidos demorou a aceitar essa questão, porque eles mesmos consideravam que era uma prática pagã, né, uma cultura pagã. Por que nós brasileiros aqui temos que participar disso aí se não faz parte da gente? Me digam aí. Se é uma cultura de lá da parte do norte da Europa, a parte gélida da Europa. Por que a gente tem que cultuar? Sabe por que a gente tem que cultuar? Porque as pessoas aqui no país, no Brasil, gostam de participar. Elas se sentem vivas assim, é isso que faz o povo se sentir vivo, porque quer participar, né? Então, assim, eu não digo você convidar a família no final do ano para fazer uma comida, uma reunião, alguma coisa, mas, amigos, botar pisca-pisca, enfeitar a árvore de Natal, ficar trocando presente, você vai estar participando da mesma cultura, meu. Você vai estar se introduzindo no paganismo. Então é isso, amigos, espero vocês tenham compreendido. Foi um vídeo breve aqui, um mini documentário juntando com a parte 1, né? Esse aqui é o complemento 2 final, né? Vou abordar outros temas agora, mas até aqui já, né? Já deu a questão do Natal, né? É isso que eu precisava trazer para vocês. Não tem nada a ver de coisa divina. Não tem nada a ver de cultura divina. Até porque o Messias e o Criador não participam de culturas paganizadas, né, da terra. Não participam, né? Ele não quer esse tipo de adoração para ele. Não quer. Que não é para ele, né? E assim, as pessoas se confundem, né? Por falta de sabedoria, né? O povo padece, e por falta de pesquisa também o povo se emburrece. Então é isso, amigos. Espero que vocês tenham compreendido. Compartilhe, quem não for inscrito, se inscreva, deixe seu like. Mostre para mais pessoas, para que as pessoas despertem, né? E assim, as pessoas curtem, brincam, farram, bebem, porque querem participar, porque é algo pagão, amigos, né? Porque é algo divino, né? Então não é afronta ao Messias nem ao Criador, porque não tem nada a ver com o nascimento do Messias, nada a ver, ele não nasceu no dia 25 de dezembro. Larguem a mão de ser besta, tirem isso da cabeça de vocês, vão ler mais a Bíblia, tá tudo na Bíblia lá, né? E
Sejamos a resistência, amigos. Até o próximo vídeo. Fique na graça e na paz do Criador. Um bom final de ano para todos e um ótimo início de ano para todos, né? E que o Senhor abençoe ainda mais, né? Esse país, né? E dando mais sabedoria e verdade e conhecimento às pessoas. Até o próximo vídeo. Valeu, fico por aqui. Forte abraço, amigos. Valeu. Fui.